Oi pessoal, tudo bem? Então vamos começar agora o experimento 5, né? Agora um circuito RC, resistor capacitor. Se você estiver gostando desses vídeos, né, por favor, se inscreve aqui no canal, né, ativa o sininho, curte o vídeo, comenta que você me ajuda a alcançar mais gente e a espalhar mais essa física em nível olímpico para mais pessoas. Então é uma primeira montagem de circuito para quem... Eu vou fazer muito simples, tá? Um circuito bem tranquilo para quem nunca mexeu em nada a respeito. Primeiramente, o que você precisa para fazer esse experimento? Uma bateria, né? Eu peguei essa aqui meio velha aqui em casa, tomara que dê certo, de 9 volts. Um multímetro, então isso é uma coisa de uso geral, né? Esse aqui, ele mede correntes contínuas, correntes alternadas, correntes elétricas... desculpa, acho que falei corrente, mas na verdade tensão, né? Tensão contínua, tensão alternada, correntes, o A. Ele mede resistências elétricas também aqui, contatos, até uma coisa de transistores por aqui. Certo? Então isso aqui é uma coisa que você consegue achar fácil no centro da sua cidade. Esse aqui custou uns R$20 quando eu comprei. Aqui eu tenho uma matriz de contatos, é algo que pode ser meio novo, assustador para vocês, mas é algo bem tranquilo. Essa aqui eu usei na minha graduação, mas existem outras mais simples, menorzinhas. Umas até custam, sei lá, R$10, então é uma coisa tranquila de se encontrar. Para montar meu circuito RC, eu vou precisar de um R e de um C, né? Então, peguei aqui uma resistência elétrica. Essa aqui tem valor nominal de... Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é um bilotinho pequeno. Nominal de 10 kΩ, né? E esse aqui é um capacitor eletrolítico. Uma coisa importante sobre esse cara aqui é que ele tem uma marca aí do lado negativo dele. E outro é o positivo, ok? Então, esses eletrolíticos nem todos são bipolares. Então, às vezes, eles têm indicado aí para você qual que é o lado negativo, você tem que respeitar isso, né? Ele não funciona direito. Existem outros bipolares, como de cerâmica, né? De poliéster, certo? Mas esses eletrolíticos, ou você pede um bipolar, para não se importar com isso, ou você usa esse aqui simples, mas respeita a polarização dele. Então, do que vai se tratar? Basicamente, a gente vai criar um circuito RC. Então, eu vou olhar o carregamento de um capacitor. Basicamente, eu vou ter uma fonte, né, essa é minha bateria, um R e um C conectados, e esse multímetro aqui vai funcionar como voltímetro, né? O multímetro vai medir as tensões, e aí eu vou ligar o circuito, e aí a gente vai dar uma olhada aí como acontece esse processo de carregamento. Basicamente, ele vai medir a tensão do resistor, e aí essa medida de tensão do resistor, via lei de Ohm, a gente tem então a tensão dele e tem a corrente elétrica. E a gente vê como essa corrente elétrica varia com o tempo, tudo bem? Então me acompanha aí. Então vamos montar aqui o circuito, né? Primeiramente, como é que funciona essa matriz de contatos? Então aqui no centro você tem indicado, né, esse vermelho e o azul. Então isso aqui, o vermelho me indica as tensões positivas, né, o mais da minha bateria, e o azul as tensões negativas, o terra do meu circuito. Tá? Então aqui no centro o contato ele se dá aqui, então todos esses pontos aqui na horizontal tem contato elétrico, idem para esses azuis. E nas demais o contato se dá aqui na vertical, então todos aqui na mesma coluna aqui, então é contato elétrico, tá bom? Então essa matriz, né, essa protoboard que a gente chama, ela serve para fazer esses pequenos protótipos, circuitos simples e garantir esses contatos elétricos dispensando soldas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos montar o circuito, colocar o voltímetro e aí por último a gente coloca a bateria. Primeiramente vou colocar o capacitor, né? O mais dele eu vou colocar aqui no mais do circuito, né? O vermelho. E aqui vou colocar o menos num lugar qualquer, sem muita preocupação. A seguir, eu vou pegar o resistor, né? A polarização dele não importa, ele é simétrico, tá? E aí eu vou colocar em contato elétrico com o capacitor. Eu coloco o resistor aqui. E aí, em seguida, eu vou colocar outra ponta no menos. Certo? E aí, então, eu tenho aqui um caminho em série, né? Capacitor, resistor. A seguir, vamos colocar... vamos setar aqui a medida de tensões contínuas, né, o fundo de escala de 20 volts, que é um que a gente sabe que não vai chegar lá, mas o de 2 volts é muito pequeno. Então esse aqui é o fundo de escala adequado.
Então, além disso, ele mede resistência elétrica, corrente, enfim. Muito cuidado para você ligar de forma adequada. É muito comum a pessoa colocar o ampere como amperímetro e colocar em paralelo, enfim. Mas aqui a gente vai usar como voltímetro, é uma aplicação mais segura e mais precisa, no geral. Então vou medir aqui o menos, o preto, né? Sempre essa condição de cores aí. No menos do circuito, aqui o mais, então na outra ponta do resistor. E aí eu vou medir a tensão no resistor e via lei de Ohm, você sabe que a tensão no resistor está diretamente ligado à corrente elétrica. Então vamos colocar aqui um apoiozinho para vocês verem a leitura. Então a princípio tudo ok, nenhuma corrente. E eu vou colocar então agora a minha bateria, certo? Vamos colocar o menos dela aqui. Nessas horas o alicate dá uma forcinha pra gente. E agora vamos colocar a nossa bateria para se conectar com o circuito. Vamos lá. Gente, só um comentário rápido que eu tentei fazer com bateria, mas ela estava muito fraca, estava só dando uns 4 volts, né? E o resultado não ficou bacana não. Então eu troquei a bateria rapidinho por um pilha que eu tinha aqui em casa. Então vamos continuar. Vamos lá. Uma outra coisa que vai ser importante para o nosso experimento é a gente fazer a medida do valor real dessa resistência. Né? A gente tem do código de cores aqui, não sei se dá para ver, mas tem um marrom, um preto e um laranja. Né? Então isso aqui você pode ver que é 10K. Né? Tem aplicativo de celular que já faz essa leitura para vocês. Então eu vou setar, né, o meu voltímetro para funcionar como ohmímetro, né, medidor de resistência elétrica. Vou colocar fundo de escala de 20.000, né, ou seja, 20K, 20 kΩ, porque o 10K está aí dentro, certo? Então você sempre usa o menor fundo de escala possível para maximizar a precisão que você tem. Daí, né, usa esses jacarezinhos, né, tanto faz, meço aí os dois extremos e tenho a medida experimental da minha resistência elétrica, né, no caso aí 9,83 kΩ, né? Então o valor teórico é 10, né, o valor nominal, mas eles são produzidos em massa, né, então sempre tem uma tolerância do valor de resistência. Então 9,83 vai ser a minha medida experimental, que é mais confiável do que o valor nominal. Ok, então o resultado com a pilha foi bem mais satisfatório, tá? Então acho que a bateria velha, dá uma conferida com o próprio multímetro e mede se de fato a bateria que você usar de 9 volts, de 12 ou a sua pilha, né, de fato está recarregada e vai funcionar bem. Tá, então o que a gente pode tirar de física desse experimento aí, que foi assim, 20 segundos, tá? Com o que eu fiz, que foi uma resistência, né, de 10 kΩ e um capacitor de 100 micro. Então basicamente o que acontece? A curva teórica, né, de corrente que atravessa o circuito pelo tempo é essa aqui, que basicamente é um I de T, que é uma corrente inicial, vezes o exponencial de E elevado a menos T sobre RC. Se você multiplicar isso pela resistência do resistor que a gente está medindo, né, você vai ter basicamente o mesmo comportamento para a tensão do resistor com o tempo. Ótimo. O gráfico experimental disso, né, vai ser um exponencial, que vocês podem ver aqui. Então, basicamente, você tem um ponto inicial lá e ele vai caindo com um tempo bem rápido, né? Como é que a gente tira física e informação desse resultado? O ideal não é você usar propriamente a escala linear, né, que é essa que dá exponencial. O ideal é que você use uma escala logarítmica na direção y. Daí, ou você compra um papel monologue para fazer o gráfico na mão, isso é um exercício bacana de se fazer em casa, ou você tira simplesmente o logaritmo, tá? Das tensões no resistor. Tirando o logaritmo, você vê que você transforma essa equação exponencial numa reta, né?
E o coeficiente angular dessa reta é menos 1 sobre RC. Como a gente mede a resistência pelo ohmímetro, a gente tem aí uma medida experimental da capacitância, né, do nosso capacitor. Então isso aí pode ser uma experiência muito bacana para passar para alunos de ensino fundamental, médio, Olimpíada, né? E aí na prática, assim, o que vai mudar vai ser a sua exigência com propagação de erro, com tratamento de erros, né? O tanto que você vai aprofundar em logarítmicos, nesse tratamento exponencial e tal. Então, assim, pessoas mais novas você dá tudo mais pronto, né? E os alunos mais velhos, você já pode ir desenvolvendo isso, né? Um aluno seletivo, por exemplo, ele pode deduzir, né, essa expressão, tá? Então, aí são os dados bacanas que a gente tem, né? Então, assim, você tira o logarítmico, você transforma essa exponencial numa reta, tira esse coeficiente angular e aí você tem uma medida experimental da sua capacitância. Basicamente, a velocidade do seu experimento vai depender da constante de tempo tal, que é igual a RC. Então, eu recomendo, se você for fazer em casa, né, com um cronômetro, que você aumente essa constante de tempo. Posso medir eu fiz aqui meio segundo porque eu fiz com vídeo, né? Mas aumenta esse capacitor, sei lá, 1 mili, alguns milifarad, aí funciona bem, tá? Então pode ficar tranquilo que isso é bem robusto. E aí se você quiser também ensinar ou treinar a usar um osciloscópio, aí você diminui ainda mais essa constante de tempo para uma coisa de milissegundos, né? Aí você pode usar lá um microfarad e tal, e aí você vai precisar usar um osciloscópio, que aí é outro equipamento que você pode treinar a usar com esse experimento aí de um carregamento ou descarregamento. Eu fiz o carregamento, você pode estudar o descarregamento, que é análogo, né? RC, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Um abraço.